Eu disse ao meu marido que estava grávida e ele entrou em pânico. Você estragou tudo, eu não queria esse filho. Naquela mesma noite, ele arrumou suas coisas e foi para a casa de sua jovem colega. Seus pais o apoiaram. Fui deixada sozinha, mas, anos depois, ele voltou rastejando para mim. Sou casada com Chad há 4 anos, juntos há 7. Conversamos sobre ter filhos algum dia, mas nunca estabelecemos um cronograma firme. Eu estava tomando anticoncepcional, mas, cerca de 3 meses atrás, tive aquela virose estomacal que estava circulando e, bem, antibióticos e anticoncepcionais nem sempre combinam bem. Quando minha menstruação atrasou pela primeira vez, não pensei muito sobre isso. Meu ciclo sempre foi um pouco irregular, especialmente quando estou estressada, e o trabalho tem sido particularmente exigente. Mas quando comecei a sentir náuseas pela manhã e percebi que meus seios estavam anormalmente sensíveis, comprei um teste de gravidez na hora do almoço. 2 linhas rosas, claras como o dia. Fiz mais 3 testes nos 2 dias seguintes, todos positivos. Fiquei chocada, assustada, mas também animada. Sei que não foi planejado, mas assim que a surpresa inicial passou, comecei a imaginar nosso futuro como uma família. Sempre quis ser mãe e, embora o momento não fosse perfeito, pensei que Chad mudaria de ideia depois de passar pelo choque inicial. Esperei uma semana para contar a ele, querendo planejar o momento perfeito. Não ia fazer nada elaborado, como aqueles anúncios do Instagram com letreiros e confetes. Isso não é a nossa cara. Em vez disso, fiz seu jantar favorito, lasanha com pão de alho. Comprei uma garrafa de seu bourbon favorito para ele e cidra espumante para mim. Até usei o vestido azul que ele sempre me elogia. Queria que fosse especial, mesmo que não tivesse sido planejado. O tempo todo que estive cozinhando, fiquei ensaiando como diria ele. Será que eu deveria simplesmente falar diretamente? Fazer uma piada? Decidi por algo simples. Depois do jantar, eu diria: tenho uma notícia que vai mudar nossas vidas. Chad chegou em casa por volta das 19 horas, mais tarde do que o normal. Ele parecia distraído, checando o telefone constantemente. Nada em comum ultimamente, ele estava trabalhando em um grande projeto com sua equipe. Ele mal percebeu o jantar agradável, apenas murmurou algo sobre eu estar bonita e se serviu de uma generosa taça de bourbon. Antes que eu pudesse mencionar a ocasião especial, ele ficou quieto durante todo o jantar, respondendo com apenas uma palavra sempre que tentei puxar assunto. Perguntei sobre o dia dele, sobre o projeto, qualquer coisa para fazer a conversa fluir, mas ele apenas deu de ombros ou deu respostas mínimas. Algo parecia estranho, mas atribuí isso ao estresse do trabalho. Depois que terminamos de comer, respirei fundo e peguei sua mão do outro lado da mesa. Lembro exatamente das minhas palavras. Chad, estou grávida. O silêncio que se seguiu pareceu durar 1 hora. Seu rosto passou por uma série de emoções. Primeiro, pálido como um fantasma. Depois, algo que eu nunca tinha visto antes, raiva misturada com pânico. Quando ele finalmente falou, perguntou se eu estava brincando. Quando lhe assegurei que não, que havia feito 4 testes, as coisas rapidamente se agravaram. Nunca vou esquecer o que ele disse depois. Você estragou tudo, eu não queria essa criança. Tentei explicar que foi um acidente, provavelmente devido aos antibióticos interferindo no meu controle de natalidade. Pensei que poderíamos descobrir juntos, como sempre fizemos com outros desafios. Foi então que ele jogou a bomba. Talvez ele nunca quisesse filhos. Ele alegou que só concordou com meus planos para um dia apenas para me manter feliz, mas que sempre foi um futuro hipotético para ele. Perguntei se havia outra pessoa. Sua reação me disse tudo antes mesmo de ele admitir. Quando pressionado, ele finalmente confessou que estava saindo com Vanessa há alguns meses. Vanessa, sua colega. Aquela que ele mencionava sempre, aquela brilhante, cheia de novas ideias para a equipe. Aquela que era 24,7 anos mais nova do que eu. Enquanto eu ainda processava essa dupla traição, Chad começou a arrumar não apenas uma mala para passar a noite, mas uma mala cheia de roupas e itens essenciais. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Meu marido estava literalmente me abandonando na mesma noite em que eu disse a ele que estava grávida. Quando perguntei para onde ele estava indo, ele admitiu que ficaria na casa de Vanessa por enquanto. 30 minutos após o anúncio da minha gravidez, Chad estava parado na nossa porta com sua mala, me dizendo que voltaria mais tarde para pegar o resto de suas coisas.
Perguntei se ele estava realmente fazendo isso, simplesmente abandonando sua esposa grávida. Sua resposta foi: eu não posso ser pai, não estou pronto. Apontei que ninguém está completamente pronto para a paternidade, mas que a vida não funciona assim. Ele apenas murmurou: sinto muito. Disse que ligaria em alguns dias e então foi embora. Assim, sentei-me no nosso apartamento, agora subitamente silencioso, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Num momento, eu estava anunciando minha gravidez. No outro, meu marido tinha ido para a casa da namorada mais nova, me deixando para trás com nosso filho ainda não nascido. Liguei para minha melhor amiga, Julie, soluçando tanto que ela mal conseguia me entender. Ela veio imediatamente e me segurou enquanto eu chorava, questionando tudo sobre meu casamento. Eu pensei que o conhecia, continuei dizendo. Como pude estar tão errada? Na manhã seguinte, acordei no sofá, com Julie dormindo na poltrona próxima. Por uma fração de segundo, torci para que tudo tivesse sido um pesadelo. Até que uma onda de náusea me atingiu, lembrando-me de que não só meu marido tinha ido embora, mas eu ainda estava muito grávida. Julie me fez torradas e chá, insistindo que eu comesse algo pelo bem do bebê. Minha mão pousou na minha barriga. O que quer que Chad tivesse decidido, este ainda era meu filho. Tentei ligar para Chad durante o dia, mas foi direto para a caixa postal. Minha mensagem pedindo para ele não me deixar de fora não foi respondida. À tarde, comecei a me sentir mais forte, a raiva substituindo o choque. Liguei para meu obstetra para marcar minha primeira consulta pré-natal. Eu seguiria em frente, com ou sem ele. Naquela noite, recebi uma ligação da mãe de Chad, Rebecca. A conversa foi breve, mas esclarecedora. Ela me disse que Chad havia explicado a situação para eles e sugeriu que eu deveria dar um tempo a ele, porque ele ainda era muito jovem para uma família. Quando apontei que ele tinha 31 anos, ela ignorou, dizendo que ele estava focado na carreira. Então veio o verdadeiro problema. Ela deu a entender que eu deveria considerar minhas opções, sugerindo claramente o término sem dizer diretamente. Respondi firmemente que ficaria com esse bebê, o neto dela, independentemente da decisão de Chad. A ligação terminou comigo tremendo de raiva, finalmente entendendo de onde vinham algumas das atitudes de Chad. Seus pais sempre o mimaram, o trataram como se ele não pudesse fazer nada de errado. Os dias seguintes passaram como um borrão. Fui trabalhar, tentando agir normalmente, apesar de sentir que meu mundo havia implodido. Entrei em contato com um advogado para entender minhas opções. Comecei a pesquisar sobre maternidade solo e os custos de cuidados infantis. Olhei minhas finanças, calculando como faria isso sozinha, se precisasse. Chad finalmente mandou uma mensagem 3 dias depois de sair. Não para perguntar como eu estava. Não para se desculpar. Mas para me informar que estava hospedado na casa de Vanessa e que enviaria dinheiro para as contas. Quando respondi que precisávamos conversar pessoalmente, ele disse que precisava de espaço e que não estava pronto para falar ainda. Uma semana se passou. Depois, 2. Ele veio ao apartamento uma vez, quando eu estava no trabalho, para pegar mais algumas coisas. Deixou as chaves no balcão, junto com um bilhete dizendo que tinha pago o aluguel até o mês seguinte e que entraria em contato comigo sobre o divórcio. Depois de falar com o advogado sobre o divórcio, segui em frente e tive minha primeira consulta pré-natal sozinha. Quando o técnico fez o ultrassom e eu ouvi o batimento cardíaco do meu bebê pela primeira vez, aquele som rápido e rítmico, comecei a chorar. O técnico provavelmente pensou que eram lágrimas de alegria, mas eram lágrimas de tristeza pela família que eu pensei que teríamos. O bebê estava crescendo conforme o esperado, e eles me deram uma pequena impressão da imagem do ultrassom, apenas um borrão em forma de feijão, mas já o meu filho. Coloquei a imagem na geladeira assim que cheguei em casa, um lembrete de que, não importa o que acontecesse com Chad, essa pequena pessoa estava contando comigo. 3 semanas depois que Chad foi embora, seu pai, Roland, me ligou. Diferente da abordagem fria de Rebecca, ele pelo menos perguntou como eu estava. Quando respondi honestamente que não estava bem depois de ter sido abandonada por uma mulher mais jovem, e mencionei que sua esposa havia sugerido um aborto, ele tentou amenizar a situação. Disse que Rebecca não quis dizer aquilo e que estavam apenas preocupados com a carreira de Chad e suas perspectivas de promoção.
Ele chamou minha gravidez de um momento infeliz e explicou que Chad simplesmente não estava em condições de ser pai agora. Lembrei a Roland que eu também não tinha planejado ser uma mãe solteira, mas que adultos lidam com desafios inesperados da vida. Ele ofereceu ajuda financeira, mas deixou claro que Chad precisava focar na carreira e que ele e Vanessa tinham uma conexão especial. Depois de desligar, percebi algo importante: eu estava completamente sozinha nessa. Chad tinha escolhido Vanessa. Seus pais tinham escolhido Chad. Era só eu e meu bebê agora. Mas, de alguma forma, essa percepção trouxe clareza. Eu não precisava mais me perguntar. Não precisava esperar que Chad aparecesse. Eu poderia começar a planejar minha vida, nossa vida, sem o peso da incerteza. Liguei para Julie naquela noite e disse que precisava me mudar. Nosso apartamento tinha memórias demais. Ela imediatamente ofereceu seu lugar até que eu encontrasse algo novo. Enquanto olhava ao redor do apartamento que um dia dividi com Chad, senti algo inesperado, um pequeno lampejo de esperança. Não para uma reconciliação, essa ponte estava completamente queimada, mas para o futuro. Meu futuro. O futuro do meu bebê. O que quer que viesse a seguir seria difícil. Eu não tinha ilusões sobre isso: maternidade solo, divórcio, reconstruir minha vida do zero. Nada disso seria fácil. Mas uma coisa eu sabia com certeza: meu filho nunca se sentiria indesejado. Não por mim. E talvez isso fosse o suficiente. Amanhã tenho outra reunião com o advogado para iniciar oficialmente o processo de divórcio. Chad acha que pode simplesmente ir embora. Vamos ver sobre isso. Posso estar desanimada agora, mas não estou fora. Nem perto disso. Primeira atualização. Uau, não posso acreditar que já faz um ano desde meu último post. Primeiro, obrigada a todos que comentaram com conselhos e apoio. Li cada mensagem, mesmo que não pudesse responder a todas. Suas palavras significaram mais do que vocês imaginam durante aqueles dias sombrios. Tanta coisa aconteceu, e ainda assim, de alguma forma, escrever essa frase parece um eufemismo. Tenho um filho agora. Um pequeno ser humano real que depende de mim para tudo. Seu nome é Tiago. Ele tem 8 meses, apesar de tudo, é a melhor coisa que já aconteceu comigo. Ontem, enquanto dobrava suas meias impossivelmente pequenas, percebi algo que me parou no meio do movimento. Chad nunca o conheceu. Nem uma vez. Nem quando nasceu. Nem para seu primeiro sorriso. Nem no primeiro Natal dele. Nunca. O pai do meu filho mora a menos de 30 minutos de distância, mas é um completo estranho para o próprio filho. Acho que devo começar de onde parei. O divórcio foi finalizado quando eu estava grávida de 7 meses. Chad não contestou nada, o que meu advogado disse ser incomum, mas fez tudo andar mais rápido. O juiz ordenou uma pensão alimentícia razoável. Com base na renda de Chad, a pensão alimentícia ao menos representava alguma coisa, embora fosse irregular, mais sobre isso depois. Eu me mudei do nosso antigo apartamento e encontrei um lugar menor, com 2 quartos, mais perto de Julie. O aluguel é mais alto do que eu gostaria, mas fica em um distrito escolar decente, algo que, descobri, você começa a pensar muito antes do que imaginaria. Minha sala de jantar agora está meio tomada pelo espaço do bebê, com um cercadinho e o que parece ser uma pequena loja de brinquedos explodindo dentro da minha casa. Marie Kondo teria um ataque cardíaco. Tiago nasceu em uma terça-feira à noite, depois de 19 horas de trabalho de parto. Julie foi minha parceira, segurando minha mão e me dando lascas de gelo enquanto eu jurava que não conseguiria. As enfermeiras ficavam perguntando sobre o pai, e eu cansei de explicar. Então, comecei a dizer apenas ele não está na foto, o que parecia verdade e, ao mesmo tempo, um grande eufemismo. Aquelas primeiras semanas foram um borrão de insônia, dor nos seios, desculpa o TMI, e a constante dúvida se eu estava fazendo algo certo. Na noite em que chegamos em casa, Tiago não parava de chorar. Lembro de estar sentada no chão do banheiro às 3 da manhã, também chorando, pesquisando no Google por que meu bebê não dorme, no meu telefone, enquanto ele chorava nos meus braços. Nunca me senti tão sozinha ou tão sobrecarregada. Mas sobrevivemos. Dia após dia, fomos descobrindo tudo juntos, Tiago e eu. Aprendi que seu choro de fome soa diferente do de sono, e que soa diferente do choro de eu só quero colo.
Descobri que ele adora quando cantam para ele, mesmo que eu não consiga cantar uma nota afinada. Observei sua personalidade emergir aos poucos. Ele é observador, teimoso, me pergunto de onde tirou isso e tem uma risada que ilumina qualquer ambiente. O trabalho tem sido complicado. Voltei quando Tiago tinha 10 semanas, porque precisava do dinheiro. Minha chefe, Anastasia, tem sido surpreendentemente compreensiva, me deixando trabalhar de casa 2 dias por semana. Encontrar uma creche quase me quebrou financeiramente e emocionalmente. O custo era mais alto do que meu próprio aluguel, o que parece insano, mas é a realidade para muitos de nós. Consegui encontrar um lugar que não exigisse uma segunda hipoteca, mas ainda assim leva uma grande parte do meu orçamento mensal. As finanças têm sido uma das partes mais difíceis. A pensão de Chad às vezes chega, mas sempre vem acompanhada de uma desculpa quando atrasa. O carro dele precisava de conserto. Ele teve despesas inesperadas. Ele estava mudando de emprego. No mês passado, atrasou o pagamento por 2 semanas porque ele e Vanessa estavam na Espanha. Vi a foto no Instagram antes que ele sequer se desse ao trabalho de responder minhas mensagens sobre o atraso. Falando em redes sociais, cometi o erro de dar uma olhada nos perfis dele alguns meses depois que Tiago nasceu. Lá estavam eles, Chad e Vanessa, bronzeados, sorridentes e despreocupados em um bar de cobertura. Sem sinais de noites mal dormidas ou roupas manchadas de leite e cuspe. No mundo deles, eu não existia. Depois disso, bloqueei os dois. Julie disse que seria melhor para minha sanidade mental, e ela estava certa. Julie tem sido minha tábua de salvação durante tudo isso. Ela aparece com comida quando estou exausta demais para cozinhar. Segura Tiago para que eu possa tomar um banho de verdade. E nunca reclama quando tudo que consigo falar é sobre a consistência do cocô do bebê ou as regressões do sono. Ela até organizou um pequeno chá de bebê quando eu estava com 8 meses de gravidez, depois que todos os amigos de Chad desapareceram. Engraçado como as pessoas escolhem um lado tão rápido. Os pais de Chad têm sido interessantes. Depois de inicialmente apoiarem a decisão dele de abandonar a esposa grávida, mudaram de ideia quando Tiago nasceu. Um mês depois do parto, recebi uma mensagem de Rebeca pedindo para ver o neto. Não respondi de imediato, tentando entender como me sentia sobre isso. Então vieram flores, roupas de bebê, até uma carta escrita à mão, falando sobre como eles adorariam fazer parte da vida do neto. Finalmente, concordei em uma visita curta quando Tiago completou 4 meses. Foi estranho, para dizer o mínimo. Rebeca não parava de comentar sobre como ele se parecia com Chad quando bebê, enquanto Roland tirava cerca de 50 fotos com o celular. Eles trouxeram presentes caros para o bebê e falaram sobre criar um fundo para a faculdade. Mas, em nenhum momento, mencionaram. Eles nunca mencionaram a ausência do filho ou pediram desculpas pelo comportamento anterior. Quando pediram para levar Tiago para passar uma noite com eles, precisei traçar um limite bem claro: de jeito nenhum. Não deixo meu bebê ir a lugar nenhum sem mim, especialmente com pessoas que, 1 ano antes, basicamente sugeriram que eu interrompesse minha gravidez. Essa conversa não terminou bem. Rebeca me acusou de estar usando Tiago para punir Chad, o que era simplesmente ridículo, considerando que Chad nunca demonstrou o menor interesse em conhecer o próprio filho. Essa é a parte que ainda não consigo entender. Como alguém sabe que tem um filho e simplesmente não se importa? Não se pergunta como ele é, como está crescendo, se está feliz. Chad mandava dinheiro de vez em quando, mas nunca pediu uma foto, um vídeo, uma visita. Para ele, parecia que Tiago era apenas um conceito abstrato, não uma pessoa real, uma criança com seus olhos e suas covinhas no queixo. Tentei ser uma pessoa melhor quando Tiago nasceu. Enviei uma mensagem simples com os dados do nascimento e uma foto. Nenhuma resposta. Criei um álbum de fotos compartilhado online onde, ocasionalmente, carrego imagens, caso Chad um dia queira ver o que está perdendo. Pelo que sei, ele nunca abriu. No primeiro Natal de Tiago, enviei um cartão com uma foto dele para o endereço de Chad. O envelope voltou com um carimbo, devolver ao remetente. Enquanto isso, a vida segue. Tiago começou na creche e, no primeiro mês, pegou todos os vírus possíveis, outra surpresa divertida da paternidade que ninguém te avisa. Mas, desde então,
Desenvolveu um sistema imunológico de aço. Agora ele está engatinhando, se levantando nos móveis, colocando tudo na boca. Meu apartamento é a prova de bebês ao extremo. Faz tanto tempo que não vejo minha mesa de centro sem protetores de canto que já esqueci como ela realmente é. Minha rotina virou uma dança coreografada de eficiência. Acordo às 5h30 antes de Tiago para tomar banho e me vestir. Acordo com ele, dou café da manhã, troco sua roupa. Às 7h15, estamos prontos. Às 8h, deixo na creche. Trabalho até às 17h. Corro para buscá-lo às 17h30, pagando a multa por atraso nos dias em que as reuniões se estendem. Chegamos em casa às 18h para jantar, banho, histórias e rotina de sono. Depois, tenho algumas horas preciosas para limpar, lavar roupa, pagar contas. Se der sorte, assistir metade de um episódio de alguma coisa na Netflix antes de desmaiar no sofá. Enxague e repita. Os momentos mais difíceis são aqueles que ninguém comenta. Como quando Tiago teve febre alta às 3 da manhã e eu tive que decidir sozinha se o levava ao pronto-socorro. Ou quando ele diz mamãe, mas não há um papai no vocabulário dele, porque essa pessoa simplesmente não existe no mundo dele. Ou os formulários da creche que pedem informações do pai e eu fico lá, cercada por outros pais preenchendo as 2 sessões, enquanto eu preencho apenas uma. Mas também há momentos lindos. Os abraços da manhã, quando ele acorda feliz e balbuciando. O jeito que ele estica os bracinhos para mim quando pego na creche. O fascínio dele pelo ventilador de teto. A alegria absoluta ao espirrar na banheira. O peso do seu corpinho adormecido no meu peito. A respiração quente contra o meu pescoço. Não vou fingir que é fácil. Ser mãe solo é a coisa mais difícil que já fiz. Há dias em que estou tão exausta que coloco o leite no armário e o cereal na geladeira. Dias em que grito com um atendente de telemarketing por nada, simplesmente porque estou sem energia. Dias em que choro no chuveiro, porque é o único lugar onde Tiago não pode me ouvir. Mas estou conseguindo. Estamos conseguindo. Estranhamente, tenho orgulho disso. O primeiro aniversário de Tiago está chegando no mês que vem. Julie está me ajudando a planejar uma pequena celebração, nada extravagante. Apenas alguns amigos, um bolo, provavelmente, mais decorações do que o necessário, porque Julie se empolga com o Pinterest. Pensei em convidar os pais de Chad, mas decidi não fazer isso. Depois da nossa última interação, eles ainda mandam mensagens pedindo para vê-lo, mas sempre nos termos deles, sem nunca reconhecer que o próprio filho abandonou o filho dele. Quanto a Chad, não espero um cartão. Muito menos uma aparição. A última vez que ouvi falar dele, por amigos em comum, ele e Vanessa tinham se mudado juntos. E adotado um cachorro. Acho que esse é o nível de responsabilidade com o qual ele se sente confortável. O problema veio na semana passada. Finalmente fui aprovada para um apartamento modesto em uma área um pouco melhor. Não é nada extravagante, mas tem um pequeno quintal onde Tiago pode brincar. E as escolas são boas. Enquanto eu assinava o contrato, meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Era de Rebeca, dizendo que teriam uma reunião de família no mês que vem e queriam incluir o neto. A mensagem incluía uma foto de Chad e Vanessa abraçados, parecendo perfeitamente felizes. Fiquei olhando para aquela foto por um longo tempo. Lá estava Chad, sorrindo, vivendo sua vida como se seu filho não existisse. Algo mudou em mim naquele momento. Não era exatamente raiva, embora ainda haja bastante disso, mas sim clareza. Passei um ano esperando Chad se apresentar, demonstrar o menor interesse pelo próprio filho. Um ano enviando atualizações para o vazio. Um ano tentando ser justa e razoável, apesar de tudo. Mandei uma mensagem de texto para Rebeca. Tiago não irá. Se Chad quiser conhecer o filho, ele sabe como entrar em contato comigo, mas cansei de inventar desculpas para ele ou fingir que ele é qualquer coisa além de ausente por escolha. E então bloqueei o número dela. Talvez isso pareça duro, mas eu cansei. Cansei de proteger a imagem de Chad ou seus sentimentos. Cansei de carregar toda a carga emocional enquanto ele segue a vida sem consequências. Cansei de fingir, pelo bem de Tiago, que seu pai pode, de repente, se interessar por sua existência. A verdade é que estamos melhor sem alguém que pôde ir embora tão facilmente.
Tiago merece pessoas em sua vida que o escolham, que apareçam para ele, que o amem incondicionalmente. Não posso forçar Chad a ser essa pessoa. Então, aqui estamos nós. 1 ano depois. Uma mãe solo e seu filho contra o mundo. Não é a vida que planejei, nem perto. Mas, olhando para o rostinho adormecido de Tiago esta noite, percebi algo importante. Às vezes, a família que você acaba tendo não é a que esperava, mas ainda assim é perfeita à sua maneira. Não sei o que o futuro reserva. O acordo de divórcio incluía uma cláusula sobre revisar a custódia se Chad decidir se envolver. O que, honestamente, parecia uma piada na época, mas meu advogado insistiu que era um procedimento padrão. Parte de mim espera que ele fique longe para sempre. Outra pequena parte ainda não consegue acreditar que ele realmente não quer conhecer seu filho incrível. Por enquanto, estou focada no que posso controlar. Construir um lar estável. Criar memórias felizes. Ser mãe e pai, o melhor que posso. Talvez, só talvez, encontrar uma maneira de confiar novamente algum dia. Mas isso é um problema para a Melissa do futuro. A Melissa do presente precisa terminar de lavar a roupa e ir para a cama. Tiago vai acordar às 6 horas da manhã, esteja eu pronta ou não. Segunda atualização. Já faz 4 anos desde minha última atualização. Honestamente, não achei que postaria aqui novamente, mas algo aconteceu ontem e eu não consigo parar de pensar nisso. Tiago fez 5 anos no mês passado. 5. Ainda não acredito que meu bebê agora é um aluno falante do jardim de infância, que conhece todos os planetas em ordem e corrige minha pronúncia dos nomes de dinossauros. O tempo voa. Ontem foi seu primeiro dia de aula. Tirei a manhã de folga para levá-lo, esperando o caos usual da adaptação. O que eu não esperava era ver Leroy, amigo de Chad, no estacionamento da escola, deixando sua filha. Congelei por um segundo. Mas Tiago estava puxando minha mão, animado para ver a sala de aula, então segui em frente. Depois de acomodá-lo, apenas algumas lágrimas minhas, nenhuma dele, eu estava voltando para o carro quando Leroy se aproximou. Me preparei para o constrangimento. Mas, em vez disso, ele só perguntou como eu estava. Acabamos tomando um café na loja em frente à escola. E foi quando ele soltou a bomba. Chad e Vanessa terminaram há 6 meses. Aparentemente, ela queria filhos. E ele, aos 35 anos, ainda dizia que não estava pronto. Depois de anos de promessas vazias, Vanessa finalmente deu um ultimato. E Chad escolheu, bem, não ela. A empresa onde ele trabalhava fez cortes no ano passado, e desde então ele tem lutado para encontrar um emprego estável. De acordo com Leroy, ele está dormindo nos sofás de amigos, enquanto Vanessa ficou com o apartamento que eles compartilhavam. A vida perfeita pela qual ele nos abandonou. Desmoronou completamente. Sentei-me ali, mexendo meu café, sem saber exatamente como me sentir. Não havia satisfação. Não era um momento de bem feito. Não era como eu poderia ter imaginado anos atrás. Era apenas um vazio estranho, como ouvir falar de um personagem de um seriado que parei de assistir temporadas atrás. O que mais me impressionou foi perceber o quão completamente diferente minha vida é agora, comparada a quando Chad foi embora. Depois de anos equilibrando a maternidade solo e o trabalho, as coisas finalmente se estabilizaram. Estou na mesma empresa há 6 anos. No ano passado, Anastasia me promoveu a gerente sênior de projetos. O aumento significou que finalmente pude comprar uma casinha em um bom distrito escolar. Nada luxuoso, mas é nosso. Com as mãozinhas de Tiago estampadas na parede do quarto dele e um pequeno jardim onde tentamos, sem muito sucesso, cultivar tomates. A estabilidade financeira foi difícil de conquistar. Houve muitas noites de planilhas, cálculos de orçamento e cada despesa pesada na balança. A pensão de Chad parou completamente depois do 3º aniversário de Tiago, após vários pagamentos atrasados. Dei entrada na agência de execução, mas Chad mudou de emprego tantas vezes que era como perseguir um fantasma. Eventualmente, decidi que o estresse de lutar por isso não valia a pena. Eu preferia que Tiago me visse calma e presente do que ansiosa e frustrada por dinheiro. Nós daríamos um jeito. Mas então, a pergunta que eu temia começou a surgir. Cerca de 1 ano atrás, enquanto fazíamos compras no supermercado, do nada, Tiago perguntou: por que eu não tenho um pai?
Eu sabia que esse momento chegaria. Li artigos sobre explicações apropriadas para a idade. Mas nada realmente te prepara para olhar dentro daqueles olhos inocentes e responder. Disse a ele uma versão simplificada da verdade. Que seu pai não estava pronto para ser pai. Mas isso não significava que havia algo errado com ele. Que, às vezes, adultos fazem escolhas que machucam outras pessoas. Mas que eu o quis e o amei o suficiente por nós dois. Essas conversas nunca ficam mais fáceis. Cada vez que Tiago percebe outra criança brincando com o pai no parque ou vê os eventos pai e filho na escola, meu coração se parte um pouco. Mas criamos nossas próprias tradições. Julie ainda é sua tia favorita. Vem para noites de cinema e ensina truques de cartas. Meus pais passam fins de semana conosco todo mês para curtir o neto. Temos nossa aldeia, mesmo sem um pai presente. E então, cerca de 10 meses atrás, algo inesperado aconteceu. Na reunião de pais e professores da pré-escola de Tiago, notei um pai com olhos gentis e uma camiseta horrível de piada de pai. Não estou discutindo, só estou explicando porque estou certo. A filha dele, Emma, estava na turma de Tiago e os dois se tornaram amigos rapidamente. Eu o vi lidando com um pequeno colapso dela ao precisar deixar os brinquedos da sala de aula. Foi gentil, mas firme. E algo na paciência dele chamou minha atenção. Douglas, pai viúvo de Emma, faz pizza caseira às sextas-feiras, com calabresa em formato de dinossauro. Lembrou-se da semana de valorização dos professores sem precisar de lembretes. Não se incomodou nem um pouco quando meu filho passou 20 minutos falando sobre espaço sideral sem parar. Começou com encontros para brincar, as crianças já eram amigas, então parecia natural. Depois veio o café enquanto elas brincavam. Depois mensagens sobre os avisos da escola que nós dois esquecemos. Depois um jantar. Uma noite, depois do treino de futebol de Emma e Tiago ter se estendido mais do que o esperado. Depois, mais jantares. Mais mensagens. Mais conversas que se estenderam até tarde da noite, depois que as crianças dormiam. Douglas nunca apressou nada. Ele entendia o pacote, eu e Tiago, sempre juntos. Ele fazia perguntas atenciosas sobre os interesses de Tiago. Trouxe um livro sobre estrelas depois de ouvir sobre sua fase apaixonada pelo espaço. A primeira vez que consertou o assento da bicicleta de Tiago sem que eu pedisse, quase chorei pela simplicidade daquilo. 6 meses depois, Douglas me contou sobre a perda da mãe de Emma para o câncer, quando a menina ainda tinha 1 ano de idade. Sobre o medo de criar uma filha sozinho. Sobre como manteve fotos da mãe dela espalhadas pela casa para que Emma pudesse conhecê-la, mesmo sem lembranças diretas. A honestidade crua da dor e do amor dele me fez confiar nele de uma forma que eu não confiava em ninguém há anos. Agora estamos oficialmente juntos há 7 meses. As crianças sabem que somos amigos especiais. Pelo que parece, elas estão genuinamente felizes. Com nossos encontros de brincadeiras cada vez mais frequentes, no mês passado, Douglas e eu conversamos sobre para onde isso está indo. Nada dramático. Apenas sentados na minha varanda dos fundos, depois que as crianças dormiram, falando honestamente sobre nossas esperanças e medos. Ele quer seguir em frente juntos. Assim como eu. Estamos indo devagar, mas, pela primeira vez em 5 anos, estou me permitindo imaginar um futuro ao lado de alguém novamente. Enquanto isso, os pais de Chad, de repente, renovaram o interesse em Tiago. Depois de anos de mensagens esporádicas e vales-presente ocasionais em aniversários, Rebecca ligou no mês passado perguntando se poderia levá-lo para passar um fim de semana com eles. Expliquei que isso não aconteceria depois de tantos anos de contato mínimo. Ela se defendeu, alegando que sempre quiseram um relacionamento com o neto, mas acharam que eu os estava afastando. A verdade? Eles quase não fizeram nenhum esforço. E agora, de repente, estão interessados. Me pergunto se o fato de Chad ter voltado a morar com eles tem algo a ver com isso. Douglas perguntou na semana passada se poderia levar Tiago para pescar junto com Emma no próximo fim de semana. Algo tão simples, mas que me fez engolir em seco. Tiago estava tão animado para aprender a pescar como os garotos de verdade fazem. Depois da revelação de Leroy ontem, decidi verificar o Instagram de Chad pela primeira vez em anos.
Seu feed, antes repleto de fotos cuidadosamente selecionadas de festas em terraços e férias exóticas, agora estava tomado por citações vagas sobre novos começos e se encontrar. Nenhuma menção ao fato de que seu filho faria 5 anos em poucos dias, a poucos quilômetros de distância. Fechei o aplicativo. Estranhamente, me senti em paz. 5 anos atrás, eu estava quebrada, apavorada e sozinha. Hoje, tenho uma carreira da qual me orgulho. Uma casa. Um filho incrível que me surpreende todos os dias. E um parceiro que nos escolhe todos os dias. Não porque ele tem que escolher, mas porque ele quer. Então, aqui estou. 5 anos depois. Não onde eu esperava estar, mas exatamente onde eu deveria estar. E Chad? Suas escolhas o levaram exatamente para onde suas escolhas naturalmente o levariam. Nem consigo mais encontrar forças para sentir rancor. Essa parte da minha vida parece uma linha do tempo diferente. Uma da qual eu saí há muito tempo. Terceira atualização, no sábado passado. A manhã começou como qualquer outra. Café da manhã com panquecas. Depois correria para o jogo de futebol de Thiago. Douglas e eu estávamos encolhidos sob um guarda-chuva, assistindo ao Lightning azul, quando ele me cutucou. Aquele cara do outro lado do campo. Você conhece? Chad. Depois de anos de ausência completa, meu ex-marido estava ali, assistindo ao nosso filho jogar futebol. Sem aviso. Sem mensagem de texto. Nada. No intervalo, Thiago correu para pegar água, animado com sua jogada defensiva. E foi nesse momento que percebi que Chad estava se aproximando. Thiago viu também. Quem é aquele moço? Perguntou, sem reconhecer o próprio pai. Antes que eu pudesse responder, Chad já estava parado ali. Sem jeito. Comentando sobre como Thiago estava grande. Mandei Thiago de volta para o time e encarei Chad. Ele admitiu que sua mãe havia mencionado a programação do futebol. Claro, Rebeca. Agora o súbito interesse dos avós fazia sentido. Douglas se apresentou, e percebi Chad estremecer levemente quando Douglas se referiu a Thiago como meu garoto. Corrigi. Biologicamente, apenas. Depois de algumas palavras tensas, Chad pediu para conversarmos depois do jogo. Relutante, concordei. 20 minutos. Na cafeteria próxima. Douglas levou Thiago e Emma para um sorvete da Vitória enquanto eu me encontrava com Chad. Ele pediu um cappuccino para mim. Sem saber que, anos atrás, eu tinha trocado para lattes. Um detalhe pequeno, mas que de alguma forma ressaltou o quanto tudo havia mudado. A história de Chad veio em pedaços. Terapia há 1 ano. 8 meses sóbrio. Voltou a morar com os pais depois do fim do relacionamento com Vanessa. Mas a admissão mais surpreendente foi essa. Ele pediu aos pais que limitassem o contato com Thiago. Porque ele não conseguia lidar com o que havia abandonado. E agora, queria consertar as coisas. Queria conhecer seu filho. Olhei para ele. Firme. E disse: Thiago não é mais o bebê que você deixou para trás. Ele é uma pessoa, com sentimentos. Com uma vida sobre a qual você não sabe absolutamente nada. Chad assentiu. Disse que entendia. Que sabia que não podia simplesmente aparecer e ser pai. Então, eu fiz a pergunta. E agora, Chad? Quando mencionei meu relacionamento com Douglas, algo parecido com dor cruzou o rosto de Chad. Ele ficou em silêncio por um momento antes de eu dizer o que precisava ser dito. Douglas tem sido mais pai para Thiago do que você jamais foi. Chad desviou o olhar, como se já soubesse disso. Mesmo assim, concordei em considerar um encontro supervisionado com condições rígidas. Eu estaria presente. Seria breve. E se ele desaparecesse novamente, seria para sempre. 3 dias depois de conversar com Douglas e com nosso terapeuta familiar, marquei um encontro em um parque. Dizer a Thiago foi mais difícil do que eu esperava. Suas perguntas eram de partir o coração. Por que meu pai quer me ver agora? Douglas vai também? Será que meu pai biológico vai gostar de mim? Ele decidiu usar sua camisa de futebol. Assim ele sabe que sou bom em futebol. A reunião não foi terrível. Chad trouxe um conjunto de Lego de campo de futebol e os dois construíram juntos, enquanto eu observava de perto. Percebi semelhanças genéticas que havia esquecido.
A mesma concentração intensa. A mesma ruga nos olhos quando sorriam. Nas 2 semanas seguintes, tivemos vários encontros supervisionados semelhantes. Então Chad ligou, pedindo para levar Tiago ao cinema sozinho. Recusei imediatamente. 3 semanas contra 7 anos? Não ia acontecer. Ele pareceu aceitar e sugeriu que nós 3 fossemos juntos. Antes que eu pudesse responder, ele apareceu na nossa casa com os pais, sem avisar. Roland e Rebecca começaram a falar sobre seguir em frente como uma família, enquanto Chad murmurava que havia dito a eles que não era assim que as coisas funcionavam. Mandei todos para casa. Mas Chad pediu para falar comigo sozinho. Foi quando ele jogou a bomba. Eu ainda te amo, Melissa, eu nunca parei. A audácia foi de tirar o fôlego. Ele sugeriu que, apesar do meu relacionamento com Douglas, deveríamos considerar voltar a ficar juntos. Por Tiago, porque nosso filho merece essa chance. Fiquei em choque por um segundo. Depois, pedi para ele ir embora. Disse que precisava pensar. Quando Douglas desceu, contei a ele sobre a declaração de Chad. Ele não conseguiu esconder a preocupação. Chad era o pai biológico de Tiago. Mas eu o tranquilizei. Eu estava exatamente onde queria estar. Mais tarde naquela noite, Chad me mandou uma mensagem. Disse que tinha falado sério sobre querer outra chance com nossa família. Olhei para aquelas palavras sentindo uma mistura estranha de raiva e pena. O homem que foi embora quando eu mais precisei não era alguém em quem eu poderia confiar novamente. Amanhã, ligarei para Chad para deixar claros os limites do papel dele na vida de Tiago. Pai biológico. Não meu parceiro. Algumas pontes, quando queimam, permanecem apenas cinzas.